Irmãos, eu recebi a honra, o privilégio nessa noite de apresentar aquele que vai trazer a mensagem de Deus para as nossas vidas. Eu sei que Deus vai usá-lo, não é? Está conosco aqui nessa noite o Dr. Eugênio. O Dr. Eugênio, ele é um cabo-verdiano que fala português muito bem, não é? E é pastor há 36 anos. Foi ordenado pastor ainda no final da década de 70 e serviu na igreja do Nazareno, nas ilhas de Cabo Verde, por um bom período. Tornou-se superintendente do distrito naquele país. Todas as nossas igrejas do Nazareno ao redor do mundo, elas estão conectadas umas às outras, formando o que nós chamamos de distrito. Por exemplo, esta igreja faz parte de um distrito de 70 e poucas igrejas aqui na região Nordeste Paulista. Temos 5 distritos aqui no estado de São Paulo. E o pastor Eugênio serviu ao Senhor, através da igreja do Nazareno, como superintendente distrital durante 10 anos. Nos anos que seguiram, ele foi missionário da igreja do Nazareno na África, em alguns países do continente africano. Depois tornou-se diretor regional da igreja do Nazareno naquele país, onde todas as igrejas do Nazareno estavam sob a sua responsabilidade espiritual. E desde 2009 foi eleito superintendente geral da igreja do Nazareno. E está sobre as suas costas a sua responsabilidade, não é? 2,5 milhões de nazarenos ao redor do mundo, espalhados em 162 países, em mais de 500 distritos, cerca de 22 mil igrejas. E para nós, como Igreja do Nazareno em São Carlos, é uma honra muito grande receber nessa noite, durante esses próximos 3 dias, hoje, amanhã e domingo, o doutor Eugênio, que vai pregar a palavra de Deus. E eu quero finalizar aqui a minha apresentação, chamando nesse lugar para pregar a palavra do Senhor e ele apresentá-lo com o título que ele mais gosta, que é ser chamado de pastor, servo do Senhor, não é? Pastor há 36 anos, um homem com a humildade, irmão, que o tamanho que não cabe, não é, nessa igreja inteira. Um homem de Deus. Olha, se eu fosse você, eu abria o seu coração para receber, porque eu sei que Deus tem muita coisa para fazer conosco nesses 3 dias, amém? Você se incomodaria de estender a sua mão para cá e vamos ao servo do Senhor, amém? Senhor, nós estamos nessa noite, eu sou muito grato ao Senhor, porque o Senhor trouxe em segurança teu filho, pastor Eugênio. Deus, muitas responsabilidades que ele tem, muitas viagens ao redor do mundo, e o Senhor trouxe aqui para ministrar sobre a nossa vida. Deus, e eu agradeço, porque ele é acima de tudo um servo do Senhor, servo do Senhor há quase 40 anos. Eu quero pedir que o Senhor possa abençoar a sua casa, sua esposa, seus filhos, netos, durante esses dias que ele pregará a palavra de Deus aqui nesse lugar. E pedimos que o Senhor possa usá-lo com toda a autoridade. Deus, que o Senhor possa estar presente em todo o tempo. Ele já é abençoado, mas nós o abençoamos ainda mais como igreja. E fazemos isto em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado, igreja. É uma bênção muito especial para mim estar com o povo de Deus, em qualquer lugar. Especialmente quando eu posso usar a minha própria língua, ainda que não sou o português que falam no Brasil, mas eu sei que me vão entender, porque é a mesma língua de Camões. Estou imensamente grato pelo convite que eu recebi do pastor Nivaldo, através do pastor Jean. Jean, sendo um amigo muito querido meu, a pessoa que eu cheguei a conhecer não faz muito tempo, mas desde o primeiro momento que nós nos encontramos, eu senti que o que eu tinha ouvido falar a respeito dele não só era verdade, como é potencialmente maravilhoso para o futuro que Deus tem para um homem consagrado e dedicado ao Senhor.
Pastor Nivaldo, nós nos temos conhecido há menos tempo, mas tem sido também uma honra e uma bênção muito especial para mim conhecê-lo. Hoje nós falamos, ele não pode ser ouvido hoje, como talvez alguns saibam, mas pode ser sentido. Eu pude sentir nas poucas trocas de palavras que nós conseguimos fazer que estou na presença de um homem de Deus. Eu sou nazareno desde há muitos anos. Comecei a ser nazareno antes de saber o que era ser nazareno. Depois passei a saber o que era ser nazareno e dou graças a Deus pela honra de ser nazareno. Bom, eu quando sou convidado a falar, faço algumas perguntas ao pastor ou à pessoa que me convida. Faço perguntas sobre o mídia, o computador, faço perguntas sobre o local do culto, faço várias perguntas, mas há uma pergunta que eu não faço de propósito, e essa é a pergunta se há um relógio no edifício, e eu não vejo nenhum aqui. É uma pergunta convenientemente escondida, mas que está comigo, vem comigo, não é? Eu uma vez lembro-me de ter entrado numa igreja para pregar e eu estava contando com um relógio que estava na parede, lá no fundo do santuário, mas depois de falar por um pouco, eu achei que eu estava errado, porque os ponteiros do relógio não pareciam estar andando. E, na verdade, o relógio estava sem pilhas e não estava a funcionar. E eu tirei vantagem do relógio sem pilhas. No fim, eu disse, bom, se eu falei demais, a culpa é do vosso relógio, porque eu estava contando com a ajuda do vosso relógio. Ora, eu não posso ter essa desculpa hoje, e se eu falar demais, os meus amigos vão me dizer no final que eu falei demais, e eu vou procurar falar menos amanhã, tá bem? Ok. Muito bem, eu gostaria nestes 3 dias de falar para os meus irmãos e as minhas irmãs sobre o Deus que nós todos conhecemos. Um Deus que é preveniente, um Deus que é presente e um Deus que é permanente. Hoje eu vou tomar algum tempo para falar dele como um Deus preveniente. Agora, nós sabemos o que a palavra preveniente quer dizer. Usamos a palavra preveniente em ligação a uma outra palavra bem nossa, bem bíblica, bem divina, que é a palavra graça. E dizemos a graça de Deus é preveniente, para dizer que ela chega a nós antes mesmo de nós a buscarmos. Não somos nós que buscamos a graça de Deus, é a graça que chega a nós. Ela vem antes. Preveniente significa que vem antes. Ora, se a graça de Deus é preveniente, porque é por causa dessa graça preveniente que eu chego a conhecer a Deus, o Deus que nos dá a graça, Ele próprio é preveniente. Ele manda para nós, Ele providencia para nós, Ele chega a nós antes de nós o procurarmos, antes de nós podermos procurá-lo, porque às vezes não é que nós não queiramos procurar a Deus, é que nós não sabemos como procurar a Deus, não temos a condição de procurar a Deus. Mas esse Deus, o mesmo Deus preveniente,
que é preveniente quando nos salva, também é preveniente quando Ele nos santifica. Na Igreja do Nazareno, nós acreditamos nesta coisa que nós chamamos de santidade ou de santificação. Usamos vários termos. Hoje à noite eu vou usar alguns desses termos, mas eu vou procurar ser o mais simples possível. Eu não quero ser teólogo hoje à noite. Eu quero simplesmente falar de uma linguagem, usar uma linguagem que nos ajude a entender esse Deus preveniente, esse Deus que vem a nós antes de nós podermos ir a Ele, e para falar dele como um Deus que vem a nós para nos salvar, nós não podemos, como nazarenos, ficar por aí. Nós temos de falar dele como Deus que também santifica. Portanto, nós falaremos da santidade ao Senhor. Eu estive em Cabo Verde, a minha terra natal, há poucos dias atrás. E eu preguei para a minha igreja-mãe e eu disse que nós deixamos de ter nos nossos santuários, nas ilhas de Cabo Verde, aquilo que eu vi quando eu comecei a crescer como nazareno. Todos os nossos santuários tinham um dístico que dizia santidade ao Senhor. Lá no fundo, todo mundo entrando podia ver santidade ao Senhor. Eu não condenei a nenhuma congregação por não ter o dístico. Porque ter o dístico e não viver a santidade não vale de nada. Então é melhor não ter o dístico e viver a santidade. Eu gostaria hoje à noite de falar um pouco sobre este Deus que santifica. A palavra que temos para nós hoje está em Tito, capítulo 2, e creio que já vamos ter no quadro para podermos ler juntos. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda, não de apenas alguma iniquidade, mas de toda a iniquidade e mais, purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Ora, nós temos aqui um exemplo da preveniência salvadora do nosso Deus. Temos este exemplo na pessoa do autor deste livro, chamado Tito. A pergunta que podemos fazer hoje à noite é: quem era Tito? Nós podemos querer saber porquê que eu devo acreditar no que Tito diz. Se eu puder saber quem é Tito, eu serei possivelmente capaz de entender melhor o que Tito está a dizer. Ora, Tito era um pastor, Tito era um apóstolo, Tito era um missionário. Tito serviu como pastor da igreja que o nosso irmão pastor Jean mencionou há poucos minutos atrás, a igreja de Corinto. Acham os estudiosos que Tito terá servido não só à igreja de Corinto, como a várias outras igrejas na região. Aquelas igrejas que Paulo andou plantando na região, ele confiou a pessoas como Tito.
Tito esteve com Paulo várias vezes em várias missões. Paulo chamou a Tito várias vezes para o ajudar, para o servir em várias missões e em várias circunstâncias. Tito era um homem de Deus. Esse é o Tito que nos escreve a palavra que nós acabamos de ler. A outra pergunta é: de onde veio para Tito a autoridade para falar da salvação? Não veio da circuncisão, disse o apóstolo Paulo, falando à igreja, mas veio da circuncisão do coração. Não da circuncisão da carne, mas da circuncisão do coração. Tito era um gentio, ele não era judeu. Por essa mesma razão, ele tinha autoridade para falar aos judeus e aos não-judeus. Ele podia ir a lugares onde não estavam judeus e falar para eles como um gentio, ao mesmo tempo que como um cristão que conhecia os judeus. Uma terceira pergunta é: de que salvação fala Tito? De que salvação fala este homem Tito? Ele fala da salvação, que significa, em primeiro lugar, remissão. Nós somos remidos. E, em segundo lugar, a salvação, que significa purificação. Nós temos aí duas palavras no texto que nós lemos que nos ajudam a entender um pouquinho essa nossa crença na experiência da inteira santificação. Nós somos remidos do pecado, somos salvos do pecado, mas não só, nós somos purificados do pecado. Vamos falar disso um pouco mais à frente. A outra pergunta é: quem opera essa salvação? É claro que para todos, quem opera é Deus. Essa salvação chega a nós pela graça de Deus. Entretanto, há um outro facto que nós não podemos esquecer. O facto de que a salvação vem a nós pela graça preveniente de um Deus preveniente, mas ela não chega a nós se nós não a recebermos. É necessário, portanto, que haja da nossa parte, da parte do homem, alguma ação. A ação de receber. A nossa parte é muito pequenina, é simplesmente a de receber. A parte principal é de dar a salvação, de providenciar a salvação. Essa é a parte que fica com Deus. A nossa é simplesmente a parte de receber. Não estão gratos que nós não temos de fazer mais nada senão receber a salvação de Deus, que é de graça. Tudo o que é necessário para a salvação já foi feito por Jesus Cristo. Nós simplesmente temos de receber. O escritor Tito diz que ele nos ensina a receber a salvação, porque até mesmo para recebermos a salvação precisamos da ajuda de Deus. Ele nos ensina a receber a salvação. Realmente, a palavra que devia estar ali no texto devia ser diferente de ensinar. Ensinar é uma boa palavra, mas há uma outra palavra muito mais poderosa do que ensinar, que é a palavra treinar, que nos treina a receber a palavra de Deus. Em Cabo Verde, nós usamos a palavra ensinar numa língua crioula. Temos o crioulo, que é uma mistura do português com línguas da África Ocidental, que resulta no crioulo. E na língua crioula, nós usamos a palavra ensina, que é o mesmo que ensina. E essa palavra tem o mesmo significado de dar ensinamento que tem de receber ensinamento. Quem ensina está aprendendo ao mesmo tempo que está ensinando. Ou pode estar ensinando mais do que aprendendo, mas a mesma palavra serve para as duas coisas.
Todo aquele que está interessado em aprender deve procurar ensinar. E o que Tito está a dizer aqui é que há um treinamento que nos é dado por Deus. Esse treinamento que nos é dado por Deus é dado com paciência, é dado com amor, porque Deus conhece as nossas limitações. Ele sabe onde nós estamos, Ele sabe o que nós podemos e o que nós não podemos. Nós não estamos a ter este relacionamento com um Deus estranho, com um Deus que não nos conhece. Graças a Deus, Ele nos conhece. A previdência de Deus, ou preveniência de Deus, opera quando Deus nos salva. E também opera quando Deus nos santifica. Como é que ela opera quando Deus nos salva? Quando Deus traz a salvação? Opera no sentido de nos dar a justificação. Quando usamos o termo justificação, há muita gente que entende o sentido da palavra justificação de forma diferente de como nós, os wesleyanos, entendemos a palavra justificação. A diferença não é muito grande, mas a forma de aplicar o sentido de justificação, aí é que vem algum problema. Alguns acham que se eu sou justificado, eu não preciso de mais nada. Já sou justificado por Deus. De nada mais eu preciso. Nós entendemos que quando nós somos justificados, nós não somos realmente justos. O que acontece quando nós somos justificados é que a nossa ignorância, o nosso afastamento de Deus não é levado em conta por Deus. Mas isto não quer dizer que nós já chegamos aonde nós queremos chegar, precisamos de chegar e desejamos chegar. Nós precisamos de chegar aonde Deus quer que nós cheguemos. Então daí vem a pergunta, que é isso de santidade? Santidade de que nós falamos. Eu entendo que nós estamos aqui para celebrar durante estes 3 dias 17 anos de ministério desta igreja aqui, uma igreja do Nazareno. 17 anos de pregação de santidade, 17 anos de ensinamento de santidade, 17 anos de vivência de santidade. Mas pode ser que ainda depois de 17 anos, aqueles que têm estado cá por 17 anos, assim como aqueles que têm chegado para serem parte desta igreja há 1 ano, ou se calhar até há menos de 1 ano, todos precisamos de rever o sentido da palavra santidade. O que é santidade? Santidade deriva de Deus. Nós servimos a um Deus santo. Sem Deus não há santidade. Fora, a parte de Deus, não há santidade. Em Isaías capítulo 6, versículo 3, nós lemos a respeito de Deus. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Toda a terra. Não parte da terra, mas toda a terra está cheia da sua glória. É só uma questão de nós querermos ver a glória do Deus Santo sobre toda a terra. A glória da santidade de Deus na harmonia com que criou a terra toda, com que sustém a terra toda, com que faz o que acontecer na terra toda. Ele é um Deus santo. No livro de Apocalipse, no capítulo 4, versículo 8, nós lemos santo, 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 outra vez, 3 vezes santo, é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, e que é, e que há de vir. O mesmo Deus Santo que era, é o Deus Santo que é o Deus Santo que há de vir.
falaremos mais da santidade deste Deus permanente um dia destes. Mas, quando falamos de santidade, nós não só falamos da santidade de Deus, nós também temos referência bíblica à santidade até de coisas. A santidade da terra, não é? Lembram-se de quando Deus disse a Moisés que a terra que ele estava a pisar é uma terra santa? É verdade? Nós ouvimos referência à santidade do altar. Chegamos ao altar como um lugar santo. Ouvimos referência à santidade para coisas como templo, como coisas que são separadas para Deus. Santidade para significar separação. Santidade para significar purificação. Estes são os dois significados mais básicos e mais importantes para qualquer um entender o significado de santidade. Santidade, como disse, deriva de quem? De Deus. Santidade significa separação. Como separamos o altar, separamos a terra, separamos o santuário, separamos as coisas. E santidade significa purificação. Ora, é neste sentido de purificação que nós, como pessoas humanas, como filhos de Deus, como pessoas salvas por Deus, precisamos de dar atenção à obra que Deus faz ou quer fazer em nós. Pergunta, mais uma pergunta. Eu gosto de fazer perguntas e de responder perguntas. Para quem é a santidade? Isso poderá levar-nos um bocado de tempo. Para quem é a santidade? Ora, a santidade é para todos. A santidade é para todos, não só para alguns. Há os que pregam que a santidade é para aqueles que ainda não são salvos. Porque se você já é salvo, já tem a santidade. Os que já foram salvos, já têm a santidade. Num sentido, isto é verdade. Porque há aquilo que nós chamamos de santidade inicial. De separação inicial, o sentido de separação. Deus nos separa quando nós aceitamos que Deus nos separa. Nós nos oferecemos, nós nos entregamos quando chegamos ao altar de Deus e pedimos que Ele perdoe os nossos pecados. Se nós acreditamos que Ele já perdoou os nossos pecados, nós assumimos um compromisso de viver com Ele. Nós pertencemos a Ele. Portanto, se pertencemos a Ele, estamos separados. Neste sentido, há a santificação inicial. Já começou a obra. Entretanto, há mais do que isso. Os que dizem que só os que não são salvos precisam de ouvir a mensagem de santidade, porque esses é que não têm a santidade, estão a perder muito daquilo que Deus tem na sua palavra para todos, não só para alguns, mas para todos. Os salvos não recebem tudo de uma vez. Não é verdade que depois de 10 anos há uma diferença na tua vida espiritual, na tua experiência, na tua caminhada com Deus, entre o que tu tens hoje e o que tu tiveste há 10 anos atrás? Tem que haver uma diferença. Senão é porque nós não estamos a fazer a nossa parte para que Deus trabalhe nas nossas vidas. Nós crescemos, não é? Nós crescemos na nossa jornada com Deus. Nós temos mais de Deus hoje do que nós tivemos há 10 anos atrás. É verdade ou não é verdade? Se estamos com Deus, se estamos vivendo com Deus, se oramos a Deus, se estudamos a palavra de Deus, se chegamos à igreja e recebemos a palavra de Deus e bebemos da fonte de Deus todos os dias, ou pelo menos uma vez por semana, quando chegamos à igreja, nós temos de estar crescendo. As coisas têm de estar mudando. Elas têm de ser diferentes. Por conseguinte, os salvos não recebem tudo de uma vez. Deus nos dá aquilo que nós precisamos
à medida que nós vamos andando e nós vamos continuando a caminhar com Ele. Deus falou aos coríntios sobre a necessidade de eles serem santificados. Se essa necessidade fosse apenas dos que ainda não foram salvos, Paulo não havia de falar disto à igreja de Coríntios. Essa igreja precisava da experiência de santidade. Havia carnalidade na igreja. Apesar de ser igreja, havia carnalidade. Havia pecado na igreja. E, portanto, a igreja precisava de ser alertada para o facto de que havia um recurso, havia meios, havia provisão feita por Deus para eles não continuarem na vida do pecado. Paulo fala aos crentes de Roma sobre a necessidade de santificação. Já leram o livro de Romanos? Não fala ele sobre a necessidade de santidade, de consagração. Ele estava falando à igreja, não estava falando a pessoas que não eram da igreja. Em 1 João capítulo 3, versículos 2 e 3, nós lemos que todo aquele que tem esta esperança, a esperança que nos é dada por fé em Cristo, se purifica como Ele é puro. João está falando à igreja que tem esperança, não a estranhos que não têm esperança. No livro de Hebreus nós lemos que a carta foi escrita aos que eram bebés em Cristo, querendo dizer que os que são bebés em Cristo precisam de crescer, de ter músculos, de ter mais força, de ter mais vida, de ter o que não têm como bebés, porque precisam de viver não como bebés. Mais de 600 vezes, através das Escrituras Sagradas, nós lemos sobre a santidade como uma necessidade para todos. É por isso que na Igreja do Nazareno nós pregamos a santidade. Mais do que pregar, é por isso que nós cremos que nós devemos viver a santidade. Agora, por que é que muitos dizem que não podem e não devem e não precisam de procurar a experiência de santidade ou da inteira santificação? Uma das razões é que há muitos com uma visão pessimista da santidade. Nós temos uma visão otimista da santidade. Os que têm uma visão pessimista da santidade dizem que Cristo, sim, santidade é para Cristo, mas não para nós. Cristo, sim, eu não. Com esta visão pessimista da santidade, as pessoas dizem, bom, nós temos de confessar os nossos pecados continuamente, porque é necessário nós nos lembrarmos de que só Cristo pode ser santo. É bem verdade que só Cristo é perfeito. Nós caminhamos no sentido, na direção de Cristo, para sermos semelhantes a Cristo. Mas só Cristo é perfeito. É verdade que ninguém pode ser santo como Cristo. Mas o que não é verdade é que só Cristo, que não é, a experiência não é para nós, não é para a nossa vida. É para a nossa vida, sim senhor. Outros dizem que nós, porque sabemos que somos humanos, não podemos chegar a ser santos, descansamos-nos na santidade de Deus, de Cristo. Cristo está entre Deus e nós. Há como que uma imputação da santidade de Deus na pessoa de Cristo. Nós descansamos-nos em Cristo. Não temos de ser santos, mas descansamos-nos em Cristo. Notem, o descanso que Cristo quer que nós tenhamos nele é permitirmos que Ele cumpra a sua promessa em nós, a promessa de enviar o Espírito Santo
para nos santificar. Se nós queremos descansar em Cristo, isso é o que nós devemos fazer. Isso é o que nós temos de fazer. Descansar nas promessas do Cristo, que prometeu que Ele havia de enviar o Consolador, e de facto Ele enviou o Consolador. Nós temos a história da Igreja a dizer-nos isto. Nós temos a Palavra de Deus, a Bíblia, a dizer-nos abundantemente a respeito do facto de que o Espírito Santo veio para santificar, para purificar os corações. Estamos a falar de santidade no sentido de purificação dos corações. Nós não temos de contar apenas com a imputação da santidade na pessoa de Cristo. Cristo entre nós e Deus para nós sermos santos. Cristo, na verdade, prometeu. Ele disse que Ele havia de fazer-nos santos. E Ele, fazendo toda a provisão, cumpriu a promessa, enviou o Espírito Santo para nós sermos santos. Alguns outros dizem que é um sonho impossível. É um sonho que, a gente pode querer sonhar, mas que nunca vai chegar a ser realidade. E por isso dizem que santidade é uma jornada, não é um destino. Que santidade só no céu. Não há santidade na terra. Temos de continuar. Há um sentido em que santidade é uma jornada. Porque todos os dias nós precisamos de, logo ao começar do dia, pensar na graça de Deus, pensar nos meios que Deus tem colocado ao nosso dispor e fazer essa pergunta: onde estou eu na minha jornada com Deus? Estou hoje melhor do que eu estava ontem ou não? O que é que eu preciso fazer para estar onde Deus quer que eu esteja? O que é que Deus quer que eu faça hoje para eu estar onde Ele quer que eu esteja? Senhor, eu consagro este dia a Ti, esta vida a Ti, cada hora, cada minuto, as palavras que eu vou dizer, as coisas que eu vou pensar, os atos que eu vou cometer, os lugares aonde eu vou, tudo eu consagro a Ti outra vez. Porque eu preciso de Ti. Há um sentido em que, portanto, nós podemos dizer que é uma jornada. Mas não que a experiência em si seja impossível. A experiência em si é possível. É possível nesta vida, é possível neste momento, é possível neste tempo, é possível nesta condição, é possível aonde quer que nós estejamos. É possível. Outros ainda dizem que a experiência não só é impossível, como é insustentável. Dizem, ok, a gente pode ter essa experiência, mas ela não dura por muito tempo. Meus amados, os que dizem isso estão se referindo possivelmente a uma experiência emocional de santidade. E a experiência emocional não é suficiente. Nós precisamos de mais do que emoção. Nós precisamos de mais do que nós sentimos, porque há momentos em que nós não sentimos absolutamente nada daquilo que nós queremos sentir. Mas o facto de nós não sentirmos não quer dizer que o Espírito Santo de Deus está longe de nós. Não quer dizer que nós já perdemos a experiência. Não quer dizer que nós não temos a experiência. Nós não podemos descansar em absoluto na nossa emoção. Temos de contar com as promessas de Deus, a fé, aquela fé, a mesma fé que nós usamos, ou que Deus usou para a nossa salvação inicial, ou santificação inicial, Ele usa para nós continuarmos a caminhar com Ele. Portanto, se eu não me sinto tão eufórico, se eu não me sinto tão feliz, se eu não me sinto tão por aí além quanto à minha emoção, isto não quer dizer que eu não tenho mais a experiência. Uma vez uma senhora, falando com um pregador sobre a questão de santidade, disse exatamente isto: irmão pregador, esta experiência chega a nós, mas nós não podemos sustentá-la. É insustentável. Sabem qual foi a resposta do pregador? A resposta foi:
é insustentável pelas nossas próprias forças, mas ela é sustentável pela graça de Deus. Irmãos, nós servimos a um Deus preveniente, que sabe exatamente onde estamos e quando precisamos, e Ele está ali, antes mesmo de nós abrirmos a nossa boca para pedirmos. Ele sabe da condição em que nós estamos. E então o pregador continuou a conversa com essa irmã e disse-lhe: irmã, o banho que a irmã tomou hoje não vai durar muito tempo, não vai durar por muito tempo. Amanhã a irmã vai precisar tomar um outro banho, não é verdade? Sim, é verdade. Se o banho que nós tomamos hoje não serve para amanhã, não vamos dizer que o banho é insustentável. O banho é sustentável, desde que nós usemos água e sabão. Para tomarmos banho, o banho é sustentável. O banho nos limpa. Ora, nós precisamos de Deus continuamente. Não podemos dizer que, ok, há este selo, eu já fui selado, eu já fui batizado, eu já tenho o Espírito Santo de Deus e não preciso mais. Nós precisamos dele todos os dias. Portanto, a experiência é sustentável, não por nossos meios, mas pelos meios daquele que nos salva e nos santifica. Outros vão dizer que a experiência não pode ser encontrada em nenhum tempo de vida, temos de continuar procurando, e um dia, eventualmente, nós chegaremos a ter a experiência de santidade. Muitos procuram, e um dia, eventualmente, têm. Sim, eu sei disso. Mas não há necessidade disso. Nós não temos de ficar procurando. Nós temos de usar aquela fé que usamos quando inicialmente chegamos a Deus. É a mesma fé, não há diferença entre aquela fé que confia absolutamente, que descansa completamente em Cristo, que acredita que Ele perdoou os nossos pecados. É a mesma fé que nós usamos para acreditar que o Espírito Santo de Deus chega, batiza, purifica, enche, transforma. E então nós continuamos a caminhar com este Deus maravilhoso. Esta é a nossa visão positiva da santidade. A nossa visão positiva da santidade: aquele que quer obedecer não deve querer falhar. Ok? Porque muitos dizem que, então, se eu sou santificado, quer isto significar que eu nunca vou falhar? Não. Não quer dizer isso. Ser santificado não significa que a minha habilidade de falhar desapareceu. Eu continuo a ter todas as habilidades para pecar e habilidades para falhar. Ao usar a palavra falhar, não significa o mesmo que pecar, mas pode incluir pecar também. O que quer dizer é que, se eu quero obedecer a Deus, eu não devo querer falhar. Eu não quero falhar. Eu quero, por isso eu obedeço a Deus. E se eu obedeço a Deus, Ele me dá graça para eu não falhar. Ok? Ele me dá graça para eu não pecar. Se eu pecar, eu sei que eu posso contar com a mesma graça de Deus. Agora, se eu pecar voluntariamente, isso é uma coisa. Pecar involuntariamente é outra coisa. Falhar por causa das minhas próprias enfermidades humanas, das minhas limitações de pensar. Eu escrevi hoje uma nota, eu escrevo um pequeno artigo que eu compartilho com a minha família todas as semanas. E na nota desta semana eu tenho precisamente isto, que eu notei algo que me levou a pensar a respeito desse algo, o que eu não devia ter pensado. Porque logo depois de eu ter pensado nisso, eu descobri
que o que eu estava pensando estava errado. O certo era diferente do que eu estava pensando. Não era pecado, não era um pensamento pecaminoso, não era um juízo que havia de prejudicar a ninguém, não. Mas, simplesmente, eu tive a oportunidade de esclarecer, com a ajuda de Deus, de que aquilo que eu estava pensando estava errado. Como humanos, nós somos limitados. Nós falhamos na nossa maneira de pensar. E na nossa falha ou incapacidade de pensar corretamente, nós podemos cometer falhas que, pela graça de Deus, nós podemos rever. E Deus pode perdoar-nos. E eu disse nessa nota que várias vezes na minha jornada como crente, eu tenho feito um juízo errado de pessoas. Quando eu descubro que o que eu pensei sobre A, B ou C foi um pensamento errado, que a pessoa não fez o que eu achei que a pessoa fez, a pessoa não disse o que eu ouvi que a pessoa disse, a pessoa não merece o meu juízo errado. Eu chego e eu peço perdão a essa pessoa. Perdoe-me, porque eu estava errado. Não é? Então, o que é que me habilita a fazer isso, meus irmãos? Não é a presença do Espírito Santo em mim? Não é a graça de Deus, preveniente graça de Deus em mim? Não é o facto de eu estar caminhando com Deus que me ajuda nisso? Não é o facto de eu querer obedecer a Deus que me ajuda nisso? Porque Deus fala ao meu espírito, Deus está conversando comigo, Ele me está convencendo. Quando eu falho, Ele me convence que eu falhar, a minha responsabilidade é corrigir aquela falha imediatamente. Não deixar para depois. Não esperar até que apareça uma outra oportunidade, mas imediatamente corrigir aquela falha, a parte que me compete. Portanto, quem quer obedecer, não deve querer falhar. E a segunda coisa que eu quis dizer para todos hoje à noite é que aquele que promete estar conosco, ajudar-nos, Ele pode cumprir. E Ele não está a dizer que pode cumprir depois de nós cumprirmos algumas condições, mas Ele pode cumprir agora mesmo, tal como estamos. Mesmo na nossa condição, por menos desejável que essa condição seja, nós estamos a servir um Deus que está pronto para fazer isso. Eu vou terminar daqui a pouco, mas eu gostaria de não terminar sem falar um pouco mais sobre esta experiência de purificação ou santidade. Quando falamos de santidade, falamos de purificação. E quando falamos de purificação, estamos a falar de perfeição. Ora, usar o termo perfeição fere a muita gente, porque muita gente não entende o sentido em que nós usamos o termo perfeição. Quando dizemos que somos perfeitos, não estamos a querer dizer que somos perfeitos como Cristo. Nós não somos perfeitos a esse nível. Mas vamos comparar uma coisa. Uma criança que está a começar a escola, aos 6 anos, 4, 5, aprende a reconhecer algumas letras e depois a combinar as letras e a escrever uma palavra ou outra. Mas ela não sabe todas as palavras. Ela não pode ainda ler um texto correntemente. Não. Ela aprende matemática, que 1 mais 1 são 2, pode contar até 100, mas ainda não sabe toda a matemática que há por saber, não é verdade? Entretanto, essa criança que já sabe contar até 100, já sabe o suficiente de matemática para a sua idade, não é? Essa criança que pode combinar letras para formar algumas palavras, já sabe o suficiente de leitura para a idade dessa criança. Eu não vou comparar essa criança com a minha pessoa. Eu tenho vivido mais anos, eu tenho ido mais tempo à escola, eu tenho tido mais oportunidades para aprender, por conseguinte, eu devo saber mais, eu devo poder mais em termos de matemática e de escrita. Entretanto, eu não sou mais perfeito do que aquela criança de 7 anos, ou 6 anos, ou 4 anos.
somos iguais em termos de termos atingido o nível que nós devíamos atingir. A criança é perfeita onde está e eu sou perfeito onde estou. Nós estamos num crescimento, estamos numa jornada de crescimento. E enquanto nós vamos crescendo, o que Tito diz, vivendo uma vida sóbria, justa e piamente, este desejo ardente, profundo, de nós não ofendermos a Deus, de nós não fazermos o que é pecaminoso, este desejo de viver uma vida que exclui, uma vida sóbria, uma vida que exclui o que deve ser excluído. Uma vida justa é uma vida que, diante de Deus, é aceitável. Uma vida pia é uma vida que é exemplo para os outros. Ora, a Bíblia está cheia do uso da palavra perfeito ou perfeição. Para nós, vamos apenas ver alguns desses exemplos. Em Gênesis capítulo 6, no versículo 9, nós lemos que Noé dá testemunho de homem perfeito. Algumas versões bíblicas em outras línguas. Em português eu não encontrei nenhuma Bíblia usando a palavra perfeito. Usa a palavra justo ou íntegro, o que quer dizer sem mancha. Por que é que a palavra de Deus usa este termo para Noé? Porque, de facto, Noé era um homem íntegro, um homem sem mancha, um homem perfeito, a nível de Noé, não a nível de Deus. Em Gênesis capítulo 17, versículo 1, o que é que diz Deus a Abraão? Ele diz: anda na minha presença e sê perfeito. É um imperativo. Deus não nos dá ordens que Ele sabe que nós não podemos cumprir. Mesmo sabendo que nós somos fracos, que nós precisamos de ajuda, Ele nos dá ordens que Ele sabe que com a ajuda dEle nós podemos cumprir. Portanto, quando Ele diz, anda na minha presença e sê perfeito, Ele está dizendo, faz tudo aquilo que eu te digo, tudo aquilo que tu já sabes, tudo aquilo que estás aprendendo comigo diariamente. Obedece-me, segue-me, eu estou contigo, eu não vou te deixar. Fala para mim, busca aquilo que precisas. Eu vou estar contigo, não vais estar sozinho. Desde o momento que tu fazes a tua parte, estás a ser perfeito. Estás a ser perfeito, estás a aplicar o que eu te digo. Estás a obedecer-me. Quando eu te digo, faz isso, tu fazes. Quando eu te mando ir para ali, tu vais. Tu estás a ser perfeito. Em Mateus 5:48, é Jesus Cristo que usa o termo em plural. Não é só para Noé e para Abraão, mas é para todos nós. O que é que disse Jesus? Sede vós, pois, perfeitos. Sede vós, todos nós. Não apenas alguns de nós, não apenas os pregadores, todos nós. Mas agora vamos ver o que diz o Paulo sobre a perfeição. A perfeição significa maturidade, não madureza. Ok? Eu quero fazer uma distinção entre as duas palavras. Maturidade, nós estamos amadurecendo, nós estamos chegando a ser o que Deus quer que nós sejamos. Madureza significa que já atingimos, não é verdade? Nós todos atingimos madureza em certas coisas. Há certas coisas que nós somos o mais maduro que alguém pode ser, não é verdade? Mas há muita coisa em que nós precisamos ainda de amadurecer. Portanto, maturidade, este caminhar, este processo de nós nos tornarmos maduros. Em Filipenses capítulo 3, versículos 12 a 15, nós lemos, não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito ele próprio, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Jesus Cristo. Está a dizer, eu ainda não cheguei aonde eu quero chegar e aonde eu devo chegar. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, não duas nem três, uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam,
de todo o mal e todo o pecado e todo o problema e toda a minha limitação e tudo o que eu não era, e avançando para as coisas que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prémio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, pelo que todos quantos já somos perfeitos, vejam o que ele está a dizer, todos quantos já, ele está a dizer no sentido a negar o facto de que ele é perfeito. Ele não é perfeito ao nível de Jesus, ele não é perfeito como Jesus. Mas ele está a dizer, pelo que todos quantos já somos perfeitos, porque já atingimos o nível aonde nós devíamos estar, sintamos isto mesmo. Não tenhamos receio de sentir isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Deus é fiel, o Espírito Santo de Deus é fiel e não vos deixará em confusão. Ele fará com que tudo fique claro. Qual é o fim da preveniência de Deus em nos fazer santo? O fim dele é que nós vivamos por Ele, em primeiro lugar. Significando que nós vivamos dependendo completa e absolutamente dEle. Nós não podemos, meus irmãos, por mais que a nossa caminhada com Deus tenha sido excelente, nós não podemos por nós próprios. Nós viveremos por Ele, por meio dEle, pela graça dEle. Segundo, para vivermos para Ele, com o propósito de que a nossa vida traga glórias ou mostre a glória de Deus. Traga honra e glória da pessoa de Deus para os homens ao nosso redor. E finalmente, para vivermos com Ele. Então, santidade não é algo que devemos esperar até a morte, porque só na morte nós podemos alcançar a santidade. Não é algo para nós vivermos só no céu. É uma realidade para o tempo presente, para o dia de hoje, para este momento, para agora, para este momento. Portanto, irmão, irmã, este Deus preveniente, que já fez o que era possível fazer, o que era preciso ser feito, Ele já o fez. Ele continua disponível, Ele continua querendo fazer. Esse Deus está presente, e está pronto, e está querendo fazer em ti o que só Ele pode fazer, deseja fazer e vai fazer. Eu não sei se neste momento nós temos alguma pessoa na congregação que tem estado vivendo em dúvida sobre esta questão da experiência de santidade ou de santificação e que gostaria de dizer: Senhor, eu dependo da Tua graça, eu dependo de Ti, eu não vou depender da minha maneira falível de pensar, da minha maneira falível de ver as coisas, eu vou depender de Ti, eu quero viver em obediência a Ti. Tu estás falando a mim hoje à noite e eu quero tomar o compromisso de viver de acordo com o que Tu tens para mim, de acordo com a Tua vontade para a minha vida. Temos alguma pessoa aqui hoje à noite que gostaria de fazer esta oração? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vejo pelo menos duas pessoas que gostariam de fazer esta oração. Há mais? Temos mais pessoas que gostariam de orar e dizer a Deus: Senhor, eu nem sempre consigo reconhecer as minhas limitações, mas Tu me estás ajudando a ver as minhas limitações e por Tua graça eu quero viver. Dependendo da Tua graça, eu quero viver. Amém? Será que podemos ter essas duas pessoas chegando aqui à frente? Aqui. Nós gostaríamos de orar com essas pessoas e com mais. Certamente com mais pessoas que querem chegar. Talvez pessoas que queiram chegar para dizer: Senhor, peço que me perdoes
O facto de eu ter pensado que o que tu tens para mim não era para esta vida, não era para este tempo, não era para as minhas circunstâncias, para a minha situação. Mas eu agora sei que o que tu tens é para mim e eu não quero perder a oportunidade de receber aquilo que tu tens para mim. Glória a Deus, graças a Deus. Sim, Ele tem isto para ti, porque é para todos. Não é só para alguns, é para todos, é para ti. E Ele quer que tu tenhas esta bendita experiência de santificação, esta preciosa experiência de purificação. Não que tu és o mais perfeito de todos, não que tu vais ser o mais perfeito de todos, mas que tu vais estar aonde Deus quer que tu estejas e que tu estarás na companhia de quem tu deves estar junto. Amém? Então nós vamos orar com estes amados que estão aqui à frente e que estão querendo de Deus aquilo que Deus tem para eles nesta noite. E se mais alguém quiser juntar-se a nós nessa oração, talvez mesmo no lugar onde estás, queiras fazer uma oração de busca da experiência que sabes que Deus tem para ti, podes fazer mesmo no lugar onde estás. Mas vamos orar. Pai Santo, nós te louvamos pela tua misericórdia, te louvamos pela tua graça, te louvamos pelos meios que já colocaste ao dispor daqueles que são teus, para te servirem, para te amarem, para te conhecerem, para caminharem contigo. O Espírito Santo de Deus cumpre a promessa feita pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele disse que havia de enviar o seu Espírito Santo para nos batizar, para nos purificar, para nos encher. E hoje à noite, Senhor, qualquer que seja a condição destes que estão aqui à nossa frente, mais do que à nossa frente, diante dos teus olhos, diante de ti, qualquer que seja essa condição, e qualquer que seja a oração que queiram fazer, nós pedimos que tu possas responder essa oração. Senhor, se chegaram para buscarem a experiência de inteira santificação, a promessa é para eles hoje, é para eles nesta noite. E nós acreditamos que tu podes purificar os seus corações, que tu podes tirar tudo aquilo que não deve estar no coração, para que eles tenham desejos puros, motivos puros, pensamentos puros, para que os esforços deles possam caminhar para um Deus santo, Deus puro, para alvos puros que tu tens estabelecido para a vida deles. Se, ó Deus, a necessidade deles é de chegar a ti para dizer: Senhor, eu antes achei que eu não podia ter o que tu prometeste, que era só para alguns, que era só para o fim da vida. Eu agora acredito, porque a tua palavra diz que eu posso ter, eu quero ter aquilo que tu queres, que tu tens para mim, aquilo que tu preparaste para mim, aquilo que está em Jesus para mim. Eu quero ser um filho de Deus, eu quero continuar a caminhar como um filho de Deus. Pai, qualquer que seja a oração que cada um está fazendo neste momento, o nosso pedido como igreja é que tu, bendito Pai, uses aquela fé, a mesma que usaste quando eles chegaram a ti e pediram o perdão dos seus pecados, que uses essa fé para santificar os seus corações, para purificar os seus corações, purificar a sua mente, purificar os seus motivos, purificar os seus desejos, purificar os seus alvos, purificar, ó Deus, aquilo que eles têm e até mesmo aquilo que eles ainda não têm, mas que vão ter. Estão deixando tudo nas tuas mãos e querem que tudo o que entra nas mãos de Deus seja puro. Seja puro. Eles não são perfeitos, eu não sou perfeito, nenhum de nós é perfeito como Cristo, mas somos perfeitos na medida em que nós podemos ser perfeitos hoje. Obrigado, ó Deus. Te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos por um pastor como Tito, que podia escrever de experiência própria, experiência de homem que viveu com uma igreja que era problemática, uma igreja que tinha tanta necessidade de Deus e que chegou
a conhecer os benefícios da graça de Deus, a abundância dos benefícios da graça de Deus. Pedimos que, ó Deus, nesta noite, nenhum de nós saia deste lugar sem a certeza de que nós estamos comprometidos com Deus, um Deus preveniente, um Deus que fez tudo o que era necessário fazer para nós termos tudo o que nós precisamos de ter. Nós te louvamos por isso e te bendizemos. Amém e amém. Deus possa abençoar os irmãos e as irmãs, que Deus possa abençoar a sua igreja, o seu povo, que Deus nos ajude a sermos um povo santo, um povo que ama Deus e que serve um Deus que é santo. Glória a Deus. Amém. Você se incomoda de ficar de pé em nome de Jesus? Quem entendeu, quem foi abençoado, diga glória a Deus. Ainda bem que eu preguei ontem, irmãos, e eu não vou mais precisar pregar essa semana aqui, né? Glória a Deus, Deus é bom. Você entendeu tudo que Deus falou através do seu servo? Eu me lembro de 1 Pedro 1:20, que diz que o sacrifício de Cristo Jesus fora conhecido antes da fundação do mundo. Pedro diz assim: esse sacrifício que foi conhecido antes da fundação, manifesto agora, mas conhecido antes da fundação do mundo. Isso é graça preveniente. Porque antes de Deus dizer haja luz, Ele disse haja cruz. Que o sacrifício de Cristo foi conhecido antes. E como é bom saber que tudo que vivemos em Cristo Jesus, vivemos por meio da sua graça. E a única coisa que precisamos fazer é nos render. É aceitar. Tudo Ele preparou. Talvez você diga assim: mas pastor, é tão difícil para mim. Às vezes eu caio, às vezes eu escorrego. Mas esse Deus que servimos, Ele chega antes. Você entende isso? Ele chega na sua vida antes. Não, eu acho que você não entendeu direito, eu vou falar outra vez. Jesus chega na tua vida antes. Antes do teu casamento chegar ao fim, Ele chega lá. Antes da tua empresa afundar, Ele chega lá. Antes de o diabo tomar conta da nossa vida e nos condenar ao inferno, Ele já chegou primeiro. Por isso nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Pastor, então qual é a minha parte nisso tudo? É o que nós cantamos aqui. Pode cantar esse trecho da canção, eu me rendo aos teus pés. Como é que diz o coro? És tudo que eu Você pode fazer isso, cantar isto? Eu me lanço aos teus braços, onde encontro. Diga isso outra vez. Eu me lanço aos teus pés, Senhor. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso para viver. Tudo que eu preciso pra. Eu me lanço aos teus braços, Senhor. Lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Então cante o nome dele, diga: Jesus. Eis-me aqui, Senhor. Eu aceito tudo que tu fizestes por mim, Deus. Eis-me aqui. Grite o nome dele: Jesus, estou aqui. Jesus, eu estou aqui para receber, Deus, o teu socorro, a tua provisão, o teu cuidado. Jesus,
Diga, Jesus, só você. Jesus. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Jesus Cristo. Jesus. Eis-me aqui. Põe a sua mão sobre o seu coração. Nós queremos aceitar, Senhor. Como teu servo aqui falou e bem exemplificou. É como um banho que eu preciso todo dia. A sujeira me alcança frequentemente. Mas todos os dias o Senhor coloca na minha casa o sabão e a água necessária. E a única coisa que eu preciso, Senhor, é pegar esses elementos e me limpar. Santifica nesses dias, Pai, um povo. Santifica esta igreja. Como disse Josué, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. E eu sei que um novo tempo, Deus, começa nesse lugar. E eu sei que um novo tempo começa no meio desse povo, Senhor. Um tempo de santidade, um tempo de restauração para as grandes obras as quais o Senhor tem começado. E esses primeiros 17 anos foram apenas o começo de algo maior, de algo mais profundo. E nós queremos então agradecer ao Senhor e nos prontificar, e nos santificar, e nos limparmos por meio do sangue de Jesus Cristo, para vivermos por Ti, vivermos para Ti, e vivermos todos os dias da nossa vida em Ti. Obrigado por esta noite, Senhor. Leva-nos em paz até as nossas casas. Conserva-nos debaixo dessa nuvem de santidade. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e que as consolações do Santo Espírito de Deus estejam sempre conosco, hoje e sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amém, querido. Dê um abraço em pelo menos 10 pessoas.